Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Aliás, as pessoas estão insistindo que eu falei Julia Roberts. Que loucura, gente. Vocês estão precisando usar cotonete. O governo brasileiro acompanha com atenção decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos, que pode ter um impacto importante aqui no Brasil. E, Mônica, você lembra que a Mônica um dia estava em Brasília, a gente falou, a gente pode falar o que você foi fazer lá? A Mônica, não pode. Ela tinha ido entrevistar o Haddad. Entrevista publicada ontem na Folha de São Paulo, que fez barulho, né, Mônica? Bom dia pra você. Pois é, Megali, o problema é que se a gente fala que tá lá entrevistando o Haddad, você conhece a concorrência, né? Aí fica todo mundo pressionando para ele dar entrevista também. Daí cria aquele baita daquele problema. Então a gente tenta manter de forma discreta. Mas tive com ele longamente, uma longa conversa. E aí, Megali, enfim, vamos tocar aqui nessa semana, como o mundo todo, o governo brasileiro está acompanhando com bastante atenção a decisão do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, sobre os juros, né, o preço do dinheiro, que tem um impacto direto aqui no Brasil. A expectativa é forte, né, de que o Banco Central dos Estados Unidos deve manter as taxas de juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50%, e que a propalada queda dos juros lá não vai mesmo se realizar. Então, juros mais altos lá, dúvidas maiores aqui no Brasil. Isso é o natural. Na entrevista que eu tive com o Haddad, a gente conversou sobre isso, né? Ele classificou o que o Fed fez como barberagem, ele fala, né, ao indicar para o mundo que os juros iriam baixar a partir de meados desse ano e que o céu iria desanuviar. O governo brasileiro contava bastante com isso. E ocorreu justamente o contrário. Na sequência, essa semana, Megali, dessa notícia de como vão ficar os juros dos Estados Unidos, nós vamos ter na próxima semana a definição dos juros no Brasil. Não vamos ter essa semana por causa do 1º de maio. Mas esperava-se aqui no Brasil que seguisse uma queda contínua dos juros. Mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos, já sinalizou que isso pode não ocorrer, o que está causando bastante apreensão no governo brasileiro em vários setores da economia, porque essa taxa também ela vai ser influenciada não apenas pelo que vai decidir o Banco Central dos Estados Unidos nessa semana, mas também pela taxa de desemprego, que nós vamos ter essa semana divulgada também, e pela produção industrial. Nós vamos ter uma maior clareza de como está a economia, por tantas expectativas inflacionárias. E aí vamos ter maior sinalização do que vai acontecer no Banco Central. Mas, enfim, para além de tudo isso, né, Megali, a discussão, a gente até tocou nesse assunto aqui na semana passada, a discussão sobre gastos, quem pode gastar, quanto vai gastar o governo federal, o executivo, quanto que o legislativo está autorizando de gastos no país sem indicar receitas, tudo isso é uma discussão paralela também. Foi essa discussão que pegou fogo no fim de semana, porque o governo foi ao Supremo Tribunal Federal para dizer que o Congresso não pode autorizar gastos se não considerar o impacto financeiro desses gastos. O Legislativo ganhou a prerrogativa de autorizar despesas, mas tem também que ter a obrigação de falar de onde é que vem o dinheiro. Esse é o mérito do que o governo está defendendo no Supremo, com perspectiva de vitória evidente. Os ministros do Supremo já têm 5 votos a favor dessa ideia. O Congresso pode criar despesa desde que diga de onde vem a receita. O Fernando Haddad endossou isso, né, e falou para mim, e isso virou manchete na Folha e virou uma barulheira grande no fim de semana, falou o Congresso também tem que ter responsabilidade, também tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Teve resposta do Senado, agora o Senado disse que vai recorrer ao Supremo para reverter isso. Então, a grande confusão hoje no Brasil, além dos juros, e que impacta na taxa de juros, é como vamos gastar, quanto vamos gastar, e quem tem a responsabilidade de controlar essas despesas, né, Megali? Mônica, e como é que você descreveria, eu sempre tento arrancar essas minúcias da Mônica, mas é difícil.
Muito técnica, né? É, como é que você sentiu ali o espírito Isso é um elogio não, ou isso é uma crítica? Não, é um elogio. Pode ter certeza que é um elogio. Você não ultrapassa a linha da informação, né? Do fato. É muito difícil tirar isso de você. Mas como é que você sentiu o Haddad ali? Porque o Haddad é um cara que não teve um dia de folga, né? Desde que começou esse governo, é pressão de um lado, é porrada de outro. Eu lembro até que quando ele era prefeito de São Paulo, lembra? Tinha colegas que iam lá e divulgavam no ar a agenda do Haddad para falar que ele não trabalhava, que ele tinha preguiça. E, pô, como ministro da Fazenda, se tem uma coisa que ninguém pode falar do Haddad é isso, né? Que o cara não trabalha, o cara tá aí todo dia levando porrada. Se a gente compara, eu já entrevistei o ministro Fernando Haddad algumas vezes na minha vida, né? Desde que ele foi prefeito em São Paulo. Obviamente que o tempo passa para todo mundo, né, Megali? Nem ele tá a mesma pessoa, nem eu. Mas óbvio que você sente que há fisicamente uma exigência, né? O cargo exige não só mentalmente, mas fisicamente, e muita pressão. Né, eu já entrevistei ele no poder e fora do poder. É muito diferente o tipo de entrevista que ele dá quando está fora do poder, porque daí ele fala abertamente, vem todo o lado dele de cientista social, de cientista político, de economista também, e agora como ministro da Fazenda, é óbvio, mais contido. Porém, você vê que esta frase dele só, que é uma frase banal, né, o Megali, todo mundo que vai autorizar uma despesa tem que falar de onde vem o gasto. Você imagina que você divide as despesas com a sua mulher, mas só ela gasta e ela não tem nenhuma responsabilidade sobre a receita da casa. Ela também tem que ter uma responsabilidade e vice-versa, você também tem que ter essa responsabilidade. Mas você vê que só essa frase, que é óbvia, já gerou uma baita de uma confusão, né? Então ele, quando dá entrevista estando no poder, ele fica um pouco mais contido, infelizmente, para quem entrevista, né, Megali? Porque o que a gente gosta é quando a pessoa tá com a língua solta, fala tudo o que pensa. Você lembra do pessoal do Pasquim, Mônica, que fazia aquelas entrevistas bem longas, regadas a muito uísque, né? Então o cara ficava cercado ali de monstros, né? Tava lá o Enfio, o Jaguar, o Ziraldo, o... Cara, Tarso de Castro, enfim, só Paulo Francis... E o uísque. E o Pasquim tinha como linha editorial publicar tudo. Tudo. Não tinha edição para tornar a entrevista mais fácil de ser lida. Não. Todas as palavras, da maneira que o cara colocava, eram publicadas. E aí a entrevista ia melhorando à medida que você lia, né? Não teve uísque na entrevista, viu, Megali? Mal teve água. É isso que falta. Mal teve água. Mal tive que pedir, porque estava todo mundo concentrado. Economia, né? Economia. Mas fato é, né, Megali, que nós estamos num momento bastante delicado aí, porque o que eu sinto, e a gente tem informações, é que é o seguinte, todo mundo quer gastar, Megali, não é que todo mundo quer, precisa gastar, né? O governo, o que acontece no Brasil hoje, quer dizer, você tem que remontar uma série de políticas públicas, você tem uma série de necessidades de investimento no Brasil. Claro que todo mundo tem a sua justificativa e todo mundo quer gastar. Agora, se a coisa desanda, porque qual é a linha do governo? A linha do Haddad eu não vou penalizar trabalhador, então vamos dar aumento do salário mínimo, isso é gasto. Ou investimento, você pode falar que é um investimento, mas é um dinheiro que sai. Vamos reajustar a tabela de imposto de renda, aposentado vai ter reajuste pelo salário mínimo, tá bom. E agora eu vou atrás da receita para isso. Quem não paga imposto por causa da pandemia vai ter que voltar a pagar, a pandemia já acabou. Ah, tá, mas ninguém quer voltar a pagar. Eu vou aqui endurecer no conselho do CARF, né, que julga as demandas entre empresas e governo de pagamento de impostos, quem tem razão, vou endurecer aqui para as empresas, ele diz isso, né, o Haddad, porque está cheio de lobista que consegue fazer com que as empresas não paguem, então vamos endurecer aqui. Ele foi atrás das receitas, e há uma resistência, então assim, o país está nesse momento precisa gastar, quer gastar, mas tem que arrecadar mais. De quem que vai arrecadar, como vai arrecadar? Foi uma reforma tributária para o Congresso. Então, é um momento de debate intenso, bom, qualificado,
mas que coloca o país num momento aí de meio crucial, né, para decidir por onde vamos, se vamos afrouxar as metas fiscais todas, ou se não vamos afrouxar, vamos cobrar mais imposto ou vamos cortar? Cortar a gente sabe no lombo de quem corta sempre, né, Megali? Então, é nesse momento que está o país. E isso se reflete no espírito dele, nas expressões e em tudo, na sua linguagem corporal e na forma de dar entrevista. Mas esse é o momento pelo qual o nosso país está passando, Megali. E esse é o espírito da entrevista que eu fiz com ele. Boa. Mônica, até amanhã. Até amanhã, Ana. Bom salário! Bom salário!